Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado internacional, el secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, el señor José Mariano Beltrame. Bem, bom dia a todos. Eu não vou falar portunhol, porque eu acho que é pior falar portunhol do que português. Espero que os senhores me entendam. Quero primeiramente agradecer ao governador pela oportunidade. Para mim é uma honra muito grande poder, pelo menos, falar para estas pessoas o que está se tentando fazer no Rio de Janeiro. Agradecer ao nosso intendente Joaquim e à Fundação por essa oportunidade. Eu acho esse tipo de encontro fundamental, porque muito se fala, muito se pensa, muito se produz e pouco se faz. E a sociedade que está ali fora, ela quer resultado. Os senhores querem sair daqui e ir para suas casas tranquilos. Há necessidade na América Latina de que se coloque prioridade em segurança pública, que se vençam as barreiras político-ideológicas, porque segurança pública é o primeiro dos direitos. Sem segurança pública não acontece nada. A economia vai embora, os turistas vão embora, as escolas não permanecem. E o capital financeiro é um elemento covarde da sociedade, porque ele vai aonde está bem para ele ir. Se tiver ruim aqui, ele vai embora, como foi do Rio de Janeiro. Não se pensou, ao menos no Brasil, numa política nítida, clara, com objetivo para o país. Segurança pública, depois da Constituição de 88, foi considerado um elemento deixado de lado, porque significava muito o braço repressor do Estado. Ninguém queria se importar com aquilo, porque significava a repressão, significava o braço forte do Estado. E principalmente o político não quis ficar perto da segurança. E hoje o Rio de Janeiro vive o que os senhores viram ali. O que eu quero de segurança pública para a minha cidade, para o meu estado, para daqui a 20 anos? Existe esse plano? As pessoas sabem como atingir isso? Ou vamos permanecer eternamente na discussão do campo das ideias, enquanto as pessoas estão sofrendo fora? Então eu tenho mais uma vez que parabenizar a iniciativa, porque são desses fóruns que nascem a discussão, e a discussão traz a possível solução. Dizer para vocês que esse vídeo não é a solução de todos os problemas, e que o Rio de Janeiro não está uma maravilha. Mas conforme eu disse antes, o Rio de Janeiro hoje tem um plano, o Rio de Janeiro hoje tem um projeto, porque segurança pública você não vai resolver a curto prazo. Segurança pública não é um bem, um produto que você compra. Não é como adquirir isso e sanar o problema. Segurança pública é um sentimento. Segurança pública é algo efêmero, é algo subjetivo, é sensação de segurança. Isso é que tem que ser promovido nas pessoas. E isso é muito difícil, sobretudo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi império de Portugal, foi reino de Portugal, foi vice-reino de Portugal. O Rio de Janeiro tem uma influência da corte muito grande, da corte portuguesa. O Rio de Janeiro foi a última cidade no mundo a abolir a escravatura. Foi capital da República há mais de 100 anos. E a polícia, ela veio com o rei. Ela veio com Dom João VI. E ela veio com o rei para proteger o rei e não a sociedade. O Rio de Janeiro
como capital, trouxe muitas pessoas buscando um Eldorado, buscando um futuro. A cidade foi ocupada de uma maneira totalmente desordenada. E vem um aspecto importante nisso, é que o Estado permitiu que essas pessoas ocupassem as áreas. E mais do que isso, apoiou em troca de dividendo político. O Rio de Janeiro hoje ele não tem periferia, como a maioria das cidades tem. Porque a topografia do Rio de Janeiro é morro. Então, a periferia do Rio de Janeiro está dentro da cidade. A violência, ela é mais visível porque é dentro da cidade. Eu dou um exemplo claro. Brasília, você tem cidades no entorno de Brasília que são mais violentas que o Rio de Janeiro. Mas estão a 30 quilômetros do Congresso Nacional. No Rio de Janeiro, essa lógica é contrária. A pobreza, as pessoas que estão alijadas desse processo social, estão dentro da cidade, nos morros. Tivemos a ida da capital, o Rio de Janeiro perdeu a capital da República, isso foi um baque, sim, muito forte. Tivemos a década perdida, os anos 80, o Rio de Janeiro sem vocação de indústria, sem vocação financeira, somente com o turismo, ficou um alvo fácil para a droga. E as drogas chegaram no final dos anos 70, início dos anos 80. E chegaram, infelizmente, muito bem. Essas pessoas fizeram muito dinheiro. Vocês estão entendendo ou não? Então não precisa. Esses grupos fizeram muito dinheiro. E como onde tem dinheiro, possivelmente haja briga, esse grupo brigou, se dividiu e formaram 3 grupos criminosos, 3 facções. Então essa, para mim, é uma segunda grande peculiaridade que tem o Rio de Janeiro, que os outros lugares não têm. A periferia é dentro da cidade e você lá tem 3 grupos ideologicamente distintos e que se odeiam entre si. Quando houve essa divisão, esses grupos saíram pela cidade buscando território, buscando um local para se instalar. E eles foram para onde? Exatamente para onde o Estado não está. E o Estado não está, normalmente, na periferia. O Estado não está no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro. Instalaram-se ali, fizeram muito dinheiro, e esse dinheiro desceu. E esse dinheiro corrompeu. Mas muito se fala em corrupção policial. Esse dinheiro não corrompeu somente o policial. Esse dinheiro corrompeu um sistema. E o Estado, mais uma vez, assistiu isso. E o pior, cada morro desses é um sítio eleitoral. Cada lugar desses é um sítio de 1 ou de 2 políticos. Para os senhores terem uma ideia, a favela da Rocinha tem 101.000 pessoas. Só ela, sozinha, elege 1 deputado. E o Rio de Janeiro ficou, como eu chamo, uma cidade partida. Uma cidade bonita, uma cidade que tem lugares com índices de criminalidade europeu, mas uma cidade que você dá um passo e você está no meio da guerra. O Rio de Janeiro ele tem ilhas de violência, ele tem células de violência, ele tem lugares muito bem definidos violentos, aonde estão instalados esses traficantes.
E eles, como uma lógica de mercado, eles buscam tomar o morro do outro para aumentar sua renda, aumentar seus negócios. E esta é a guerra que nós assistimos no Rio de Janeiro. Um morro lutando, se degladiando com o outro, e a sociedade embaixo vivendo o seu dia a dia normalmente. A corrupção e o assistencialismo político mantiveram isso por 30 anos. São consequências muito difíceis hoje de se dissolver. A polícia, ela foi colocada para fazer guerra e não para prestar serviço. A polícia sobe o morro, troca tiro, prende algumas pessoas, prende alguma droga, desce, em 5 minutos tem outro líder, tem outro chefe. E assim, o Estado ficou num processo mentiroso para ele mesmo. E eu digo que o Estado foi leniente, foi vagaroso, mas a sociedade foi tolerante. A sociedade não conseguiu buscar mecanismos, talvez como estes que os senhores estão fazendo hoje, para buscar resolver esse problema. E esse é um pequeno contexto que eu tenho que colocar para os senhores, porque eu tenho certeza que essas coisas são inimagináveis na cabeça dos senhores. Uma cidade de guerra. Não posso dizer que é a cidade inteira, não, mas ela é muito, muito específica. E o terceiro aspecto, que eu acho que você não encontra isso em outro lugar do mundo, é que como há essas 3 facções, e como uma quer sempre pegar o território da outra, esses grupos se armaram fortemente, mas não para lutar contra a polícia, mas para lutar contra os seus opositores. E hoje, infelizmente, você tem apreensões lá de fuzis, de equipamento estraçante, granadas, porque eles fizeram verdadeiros muros de proteção dos seus negócios. E isso assumiu a dimensão que, infelizmente, o Rio de Janeiro ficou conhecido internacionalmente por esses aspectos. Porque a violência, na minha concepção, ela não é só aquele ato que você sofre fisicamente. Violência, a gente é violentado quando vê uma cena disso, quando houve um estampido de um tiro, isso é violência. E isso causou um mal-estar muito grande na sociedade carioca. Então esse é um contexto que eu queria colocar para os senhores, a questão da topografia da favela, processo de favelização, as facções criminosas e esta questão de território, ilhas impenetráveis e a presença de armas automáticas. Eu acho que esse é um diferencial que dificilmente você encontra em outro lugar. E aproveitando dizer para vocês que o que se fez e está se fazendo lá é a lógica do Rio de Janeiro. É a lógica. As pessoas me perguntam, secretário, mas o que nós podemos fazer aqui na Bahia, aqui em Minas Gerais? O que pode ser feito é olhar para o Rio de Janeiro para não deixar chegar como nós chegamos. Eu acho que esse é o maior recado, né? O maior aviso que pode se dar. Em 2007, quando me convidaram para ser secretário, eu sou delegado de Polícia Federal, eu não sou político, não tenho nada contra político, acho que tudo se resolve pela política. Fui convidado a ser secretário e eu me lembro de uma conversa com o governador de dizer a ele que nós precisávamos fazer um diagnóstico e precisávamos fazer um plano para buscar a solução. Obviamente, o problema do Rio de Janeiro não é um problema sintético. Não é um problema sintético nem para falar.
Falar sobre segurança no Rio de Janeiro é difícil falar 20 minutos, eu acho que é o próprio suicídio. Mas nós precisávamos da elaboração de um plano. Mas a história nos revela que todos os secretários de segurança foram políticos. Fizeram daquela cadeira um mecanismo de manutenção de poder. E se distanciaram do técnico, se distanciaram do plano, se distanciaram da luta por uma política de Estado. E esta flexibilização que eu disse ao governador que talvez eu não tivesse. Porque eu não consigo flexibilizar o que é técnico. E acho que o técnico tem sempre o seu lugar garantido. O técnico é insubstituível. E acho que o político tem que se assessorar de técnicos, porque se o técnico vai bem, ele joga o político para cima. E tivemos essa garantia do governador. Até hoje não há nenhum tipo de gerência política dentro do planejamento. Como disse o Joaquim, apanhei muito durante 18 meses, porque o político quer resultado. Ele precisa das primeiras páginas positivas dos jornais. Mas a gente não trabalha para ter primeira página. A gente trabalha para o cidadão. E passando quase 2 anos, nós conseguimos. Passados 2 anos, a gente conseguiu apresentar esse trabalho. E sei que isso trouxe custos ao governador, mas, sem dúvida nenhuma, trouxe benefícios muito grandes para a sociedade, porque houve ali o que eu entendo de fundamental, uma decisão de fazer, uma decisão de se unir e fazer. Nós tínhamos, à época, o governo federal, era o presidente Lula, nós tínhamos um prefeito, e tínhamos um governador, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, alinhados. Que eu, particularmente, digo que isso é a Santíssima Trindade. Porque todos ajudam. Esses equipamentos que vocês viram, é a iniciativa privada que paga. Parte do salário dos policiais que trabalham nessa área é a prefeitura, é a intendência que paga. Porque eu acho hoje, ao menos no nosso exemplo, muito difícil um Estado brasileiro reverter o quadro da segurança pública sozinho. Isso precisa, sim, investimentos, porque foram muitos anos de abandono. Muitos anos de abandono. Nós tínhamos policiais que não tinham roupa para botar. Nós não tínhamos comunicação. Se faltava muita infraestrutura. Isso tudo é muito caro, a gente sabe que é caro. Mas eu acho que tem que se trabalhar com prioridade. O que é prioridade? O que é prioridade? O que vamos fazer? No Rio de Janeiro, infelizmente, chegou-se nessa situação aonde praticamente existia um clamor por isso. Mas eu acho que na maioria dos lugares a prevenção é mais barata, mais rápida e muito menos traumática. Bem, fizemos um plano exatamente no sentido de diminuir o conceito de cidade partida. Fizemos um plano no sentido de, aos poucos, ir eliminando estas ilhas de violência. Mapeamos o Rio de Janeiro inteiro, observamos os lugares mais conflagrados, fizemos um plano para entrar nesses lugares, mas numa lógica de entrar e ficar, de entrar e permanecer, e não a lógica da sanfona, da gaita, entra e sai, que era a lógica anterior,
que era a lógica totalmente da guerra, onde a polícia ia, matava, morria, causava danos impressionantes e saía. E hoje as polícias, elas entram, permanecem ali, forças especiais, durante 30, 40, 50, 60 dias, depois eles saem e entram policiais novos, policiais recém-saídos da escola. Escola essa que também tivemos que mexer em todos os conteúdos, em todos os programas, em todas as disciplinas, as matérias. Onde esse policial novo, ele é voltado para o nosso cliente, como eu chamo. E o nosso cliente é a população. E é um policial que vai ali sem vício. Não só o vício da corrupção, mas o vício de trabalhar numa cidade onde se morre por muito pouca coisa. O policial entra num lugar desse sem estresse. Ele entra num lugar desse onde ele pode conversar com as pessoas, que é a sua verdadeira função. É trocar com a comunidade. Mas para que isso aconteça, você precisa criar um ambiente. E posteriormente a isso, vem o segundo passo, e para mim o decisivo, talvez o mais importante, que é permitir que as demandas sociais cheguem. Permitir que a água, permitir que a luz, permitir que a escola, o médico vá. Isso está muito claro já para nós ao longo de 4 anos. Quanto mais você atende demanda social, quanto mais você atende a população, menos polícia você precisa. Só que existia o discurso cínico dos governantes e dos políticos, dizendo que não pode ir lá porque o tráfico não deixa. Não posso botar uma professora lá porque vai morrer. Mas, no entanto, pegava o dinheiro que era para lá e fazia outra coisa. Então, o que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro é simplesmente entrarmos nessa área no sentido de permitir que a sociedade decida o que ela quer. Os moradores daquele lugar é que vão decidir. Nós estamos ali garantindo a liberdade de ir e vir, porque estes lugares, infelizmente, eles tinham seu poder executivo, seu poder legislativo e seu poder judiciário. Uma mulher que era agredida pelo marido, o líder do crime, o líder do tráfico, que julgava. Ele é que dizia quem tem razão e quem não tem razão. E as pessoas não podiam sair dali e vir numa comissaria fazer um registro, porque voltava, era morto. Então você tinha, assim, pequenos estados paralelos dentro de um estado formal. E isso é necessário que se reconheça. Eu sei que o ônus político de reconhecer isso é muito triste, muito ruim, mas há que se reconhecer isso, porque se não se reconhecer isso, você não faz diagnóstico correto. E, aos poucos, a gente vai fazendo o Rio de Janeiro uma cidade só. Vai criando problema para os intendentes, para os prefeitos. Porque, aos poucos, nós estamos entregando para aquela cidade um pedaço da cidade que estava fora do contexto dela. É mais água, é mais tudo. Porque tudo nesses lugares é clandestino. A água, a luz, tudo é clandestino. Os serviços para entrar lá tinham que pagar para o dono do morro. Recebemos também alguma crítica no sentido, mas secretário, você está fazendo 2 políticas para as mesmas pessoas. Uma para o morro e outra para o asfalto. Sim, mas são situações diferentes. No momento que eu terminar com a informalidade aqui, isso passa a ser uma coisa só. Isto passa a ser uma coisa só. E o programa hoje das unidades de polícia pacificadora nada mais é do que isso. Não há intervenção nenhuma da polícia naquela comunidade. A sociedade, eles é que
decidem seu futuro. Não é fácil, porque a população que mora lá dentro é muito desconfiada com a polícia. Ela durante anos viu a polícia entrando lá e trocando tiro, matando pessoas, inocentes morriam. Agora ela vê desconfiada, não, agora vem outra polícia aqui com essa conversa, como é que é isso? Mas isso só vai mudar através de atitude, da presença 24 horas naquele lugar, com uma proposta de troca, com uma proposta de diálogo. Aí aquela comunidade passa a ver uma polícia colocada de uma outra forma. Se vocês visitarem hoje as que nós fizemos há 4 anos, praticamente isso está sacramentado, porque já existe a criação de uma cultura, né? Se vocês visitarem as que nós inauguramos há 3 meses, como Jacarezinho, ainda existe uma desconfiança da polícia. E, obviamente, nós não vamos mudar 30 anos em 6 anos. Pessoas, gerações que existem dentro desses lugares, criados sobre a consequência da transação de drogas, não vão desistir dos seus negócios facilmente. O jovem, dentro desses lugares, ele não tem perspectiva nenhuma. Ele não conhece o mundo além da favela. O modelo que ele tem é aquele modelo do chefe do morro, do chefe do tráfico, que tem várias mulheres, porque paga ou força, que tem o carro bonito porque manda roubar, a moto bonita porque manda roubar. Este é o exemplo que existe nessa ilha da exclusão. E esses menores, essas crianças, elas sabem que com 25, 26 anos vão morrer, porque os seus amigos aconteceu assim. Uma juventude sem perspectiva. E infelizmente isso assumiu uma dimensão muito grande. Você entra nesses lugares, são legiões de jovens, sem ter o que fazer. Sem escola, andando no meio do lixo. Mas em qualquer lugar mais sujo de uma favela, tem a placa de uma propaganda política. Que na hora das eleições vão lá e prometem. E a vida não muda. E a expectativa é frustrada. Agora, romper é muito difícil, desgastante. Eu tenho uma série de integrantes de algumas casas legislativas que me odeiam. Mas eu acho que eu tenho um horizonte. Nós temos um plano. Ah, mas não sei se vai dar certo. Eu respondo assim: se em 30 anos nunca fizeram nada, agora deixa eu fazer o meu. Porque se tem pesquisas quantitativas e qualitativas dos resultados. Nesses lugares conflagrados, nós temos homicídios 0. Cidade de Deus, que é uma favela que inclusive rendeu um filme sobre a violência, nós tivemos 38% de retorno às aulas, às escolas, porque as mães sentem-se seguras de mandar seus filhos para a aula. Já anunciaram dois índices muito positivos aqui, mas eu não vim aqui para vender meu peixe. Eu vim aqui contar uma história. Nós planificamos o Rio de Janeiro todo com 40 complexos de favela. 40 complexos, não é uma unidade por favela. A gente pega complexo onde tem 10, 15 favelas e faz uma unidade ali. O nosso plano tem 42. Nós estamos na 30ª
E agora, no início do mês que vem, a gente vai para a 31ª. Já convidei o pessoal aqui da Intendência de São Miguel para assistir o planejamento e, inclusive, a nossa entrada nessas áreas. Então, um dos pilares do que está se fazendo lá são as unidades de polícia pacificadora, o que a gente rapidamente viu aqui. O outro, que para mim é tão importante quanto as UPPs, mas não gerou um efeito tão impactante, são as regiões integradas de segurança pública. Rapidamente, as regiões integradas de segurança pública, nós pegamos o Rio de Janeiro e dividimos todo ele em quadrantes. E ali existem comissarias dentro desses quadrantes. E estabelecemos metas aos policiais de redução de índice de criminalidade de 4, 5 delitos. Também não adianta pedir que estabelecemos os que entendemos os crimes contra a vida e estabelecemos metas mensais para que aqueles delitos sejam reduzidos. E quem reduz o delito ganha um prêmio, um bônus, como na iniciativa privada. Não vejo por que não usar isso na iniciativa privada. Todos nós trabalhamos por resultado. Se eu não der resultado, eu vou embora. Acho que com os senhores é a mesma coisa. Por que não fazer isso com uma pessoa que está trazendo uma taxa de homicídio para índices civilizados? Não pode receber um bônus. E não é o comandante, são todos. Agora, isto custa caro. Isto custa caro. Mas há uma proposta, uma definição para que seja assim. Essas duas políticas, obviamente com a geração de meios, porque também não dá para se cobrar, não dá para se cobrar sem alcançar alguma coisa, vem dando um resultado, eu como sou muito seguro, eu digo um resultado animador. Um resultado animador. Mas o trabalho que se tem lá é muito grande na minha concepção, uma cidade que ficou praticamente abandonada durante décadas. Recuperar, né, é muito difícil, mas eu acho que hoje nós mexemos com o que o ser humano tem de mais caro, que é a esperança. A gente ocupa uma área, e em questão de dias a minha mesa está cheia de e-mails, dizendo que estamos rezando para que a UPP chegue aqui. Isso é muito gratificante. Eu poderia ficar aqui falando para os senhores disso, porque sou muito empolgado com o que eu faço. Gosto imensamente do que eu faço, embora esteja um pouco cansado, mas é muito gratificante. A outra medida forte que tivemos que tomar foi com relação à formação dos policiais. As aulas eram dadas pelos próprios policiais. Não havia um processo de seleção. Não que um policial não tenha condição de dar aula, mas eu também acho que não pode ser só a polícia dando aula para a polícia. Então a gente criou um banco de talentos, onde qualquer pessoa pode se inscrever para dar aula, de qualquer lugar do mundo. Ela entra num site e se inscreve para dar aula. E hoje pagamos a hora-aula mais cara do Rio de Janeiro. 65 reais, $30 a hora-aula de um professor da escola. Isto é um resultado que talvez a gente vai ver mais à frente, quando esses policiais, dentro dessa perspectiva, forem para as ruas. Mas isso não interessa. Se eu não vou ver os resultados, isso não interessa. Interessa que nós precisamos sair de um paradigma de guerra para um paradigma de prestação de serviço.
O policial é um prestador de serviço. Um policial não precisa de um fuzil. O policial precisa prestar serviço. Agora nós, administradores públicos, temos que prover condição para que ele faça isso. Então, gente, eu encerro para os senhores dizendo duas coisas. Que a decisão política de fazer e o atendimento de demandas sociais, para mim, são chaves no processo, seja de recuperação da insegurança, como na manutenção de um Estado seguro. Exatamente porque segurança não é um bem, segurança não é material, segurança é subjetiva. E o policial, o Estado, tem que causar, promover isso nas pessoas. Não é, sem dúvida nenhuma, uma tarefa fácil, principalmente se um grupo de pessoas começa a querer dividir. Nós precisamos nos unirmos, porque juntos somos fortes. Muito obrigado. Agradecemos a José Mariano Beltrame, secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro. Para culminar esta jornada más que interesante, vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.